Olá, começando mais um vídeo. Bom, esse vídeo vai ser sobre o processo da reforma, barra decoração, barra mudança para nossa casa nova, minha e do Tomás. E não vai ser um vídeo só, provavelmente, porque é bastante coisa, né? Então, em que etapa estamos? A gente ainda não começou a mudança, provavelmente vai acontecer daqui a um mês. Os antigos proprietários ainda estão morando lá na casa e a gente foi lá esses dias para tirar as medidas para poder fazer uma planta e fazer o projeto da nossa casa. E aí, provavelmente vai precisar de algumas reformas na cozinha e no banheiro, e de resto vai ser só decorar mesmo da forma que a gente quer. Bom, aí eu vou deixar algumas referências, né, dos estilos que a gente escolheu juntos, e a gente tinha gostos muito parecidos, então foi bem fácil. Então, a gente pensa em uma casa minimalista no geral, assim, sem muita coisa que seja fácil de limpar. E quanto menos coisa exposta, mais fácil de limpar é. Então, vai ser minimalista no geral, assim, mas vai ter alguns estilos diferentes em cada cômodo. Então, a cozinha vai ser kit campestre minimalista, não sei se é assim que fala o kit, mas é basicamente o quê? Uma cozinha de fazenda, né? Cozinha de madeirinha, assim, meio interior, mas com elementos coloridos e alegres, e enfim. Mas também sem excessos, né? Por isso o minimalista. A sala vai ser um rústico oriental minimalista, então vai ter aspectos meio do estilo oriental, assim, mas com bastante madeira, com estilo mais rústico, uma iluminação assim mais natural, secundária, enfim. O nosso quarto vai ser minimalista tropical. Então eu imagino a parede dele branca, com umas coisinhas assim mais em palha, tecido natural, umas plantinhas. O banheiro a gente gostou bastante do Hampton, a gente achou que combina por ter bastantes elementos de mar, de água, de navio. E o estúdio vai ser rústico industrial, porque é onde a gente vai produzir coisas, né? Que vai servir meio que como escritório, como quarto de yoga e como oficina, né? Seja de pintura ou de marcenaria, pra gente fazer as coisas que nos der na telha, né? E aí, agora o que eu vou começar a fazer é o projeto no SketchUp. Eu não sei mexer ainda, eu dei uma leve mexida assim, o Tomás estava aqui, mas eu preciso assistir uns tutoriais e ir fazendo, acompanhando o tutorial, porque tava tendo uma certa dificuldade. Então é isso que eu estou fazendo agora. Bom, essa é a primeira coisa que eu fiz no projeto, é a cozinha. Demorei um tempão pra fazer, mas primeira vez, né? Tem uns erros aqui que eu não sei como consertar, mas é a primeira vez, né? Então foi meio na gambiarra, mas deu certo. Aí eu coloquei as coisas em camadas, então eu consigo excluir, né? Então, excluir o teto, parede da entrada, e aqui dá pra ver melhor, né? Que tem aquela paredezinha ali. E, enfim, dá pra excluir todas as paredes, se eu quiser. Fiz a sala e foi muito mais rápido, muito mais fácil. E eu excluí a cozinha, mas assim, essas linhas ficaram aqui, que elas não entraram nas camadas, e aí elas vão continuar aí, mas é isso. Aí aqui esse cubo aqui é a sala. E terminei toda a estrutura da nossa casinha. Aqui é a entrada, aqui é a cozinha, o pedaço da lavanderia, a sala com a divisória, que provavelmente a gente vai tirar, então ela ficaria mais ou menos assim, né, uma sala inteira. Aqui tem esse pequeno corredor, aqui é o banheiro, o espaço do box, aqui é o quarto e aqui é onde vai ser o estúdio, né? E é isso. Muito fofo! Que legal! Bom, essa aqui é um móvel que foi meu avô que fez 20 anos atrás.
E ele foi feito inicialmente para minha mãe colocar as plantas dela. E aí depois ele se tornou a estante de brinquedos, meu e da minha irmã. E aí hoje em dia ele tá aqui guardando sapatos e coisas antigas, né? Uns documentos, uns cadernos, umas coisas que não tem mais onde guardar, ele fica aqui. E aí ele vai ser a nossa despensa. E eu tô muito feliz com ela porque é de família, né? Onde meu avô estiver, provavelmente ele vai estar muito feliz que o presente dele tá sendo muito usado. Então, é o seguinte, eu queria fazer uma parede de tijolinhos na nossa casa, no estúdio, porque eu acho que ia ficar muito lindinho. E aí eu fui ver como fazer um revestimento de tijolinhos. Tem muitas opções, mas eu vi duas que me interessaram muito, que é para você fazer de gesso. Você faz você usa um molde de silicone e faz mesmo os seus próprios tijolinhos e cola na parede, né? Você pode tingir, pode ser branco ou pode ser numa cor que imita barro, ou você pode de fato fazer de barro, né? Fazer de terra. E aí, pensando nessas possibilidades, porque realmente estou muito afim de fazer manualmente os tijolinhos, porque eu acho que vai ser um aprendizado muito legal, especialmente o de terra, porque é bem parecido com outras técnicas de bioconstrução. Você tem que fazer o seu barro, você tem que pisar no barro, colocar eles no molde, esperar secar. E é um assunto que eu tenho interesse, quero aprender mais sobre como construir de forma sustentável. E aí eu não sabia se gesso era ou não sustentável, porque eu não sei do que gesso é feito. E aí eu fui atrás do que gesso é feito. E aí eu comecei a ver uns vídeos da produção de gesso, de cimento, de porcelanato. E assim, eu tô passada, chocada, porque é uns processos enormes, umas fábricas gigantes, umas minas profundas, assim, porque gesso é pedra, basicamente, e precisa de mineração para extrair essas pedras. E depois elas passam por um enorme processo para moer, formar um pó e depois queimar. E é tipo assim, gasta uma energia, inclusive para fazer cimento. Vai gesso nos ingredientes lá. E fazer porcelanato também, que é azulejo, né? Fiquei em choque, vai... Porque assim, eu nunca tinha parado pra pensar que tudo ao meu redor é construído de basicamente pedra e terra, misturados de formas diferentes. Véi, tudo vem da terra. Ferro, sabe? Toda a construção vem da terra. E aí, essa que a gente tá acostumada, né? De alvenaria, ela não volta pra terra. Porque como que você vai desfazer todo esse negócio absurdo que você fez? Não tem como, né? E aí, bioconstrução, sim. Quando você faz tijolinhos que é só terra e água, depois você é terra e água. Bom, então a primeira etapa para nossa fabricação de tijolinhos é colher a terra e ver se ela é uma terra boa para isso. Itimalia. Aí a gente bota o dobro de água. E deixa decantar. Muitos dias se passaram, o vidrinho ficou aqui. Essa parte é água. E aí eu achei muito louco que criou esses negócios aí, como se fossem umas raízes, que se conectam daqui de cima até a parte de baixo, onde tem a terra decantada. E não dá pra ver muito bem no vídeo, mas a parte que começa a ficar mais granulada, né, que seria areia, é daqui pra baixo. E aqui tá bem fininha, então acredito que seja meio a meio, o que não é exatamente o ideal,
para fazer os tijolinhos, precisaria ser mais argila. Só que isso é os tijolos para construção. Como eu vou fazer tijolo só para revestimento, eu acho que dá, meio a meio. Aí eu tô esperando o orçamento das plaquinhas de madeira para eu poder montar a forma. E aí eu vou fazer com essa terra mesmo, alguns tijolinhos, e vou ver se eles ficam bons. Se não, eu procuro terra em outro lugar depois. Mas eu tô esperando o orçamento, que já faz 4 dias, e esse orçamento ainda não foi me passado. Vou tirando umas coisas aqui do móvel, porque em breve ele vai ser reformado, né? E aí eu separei todas essas fotos antigas aqui, que tem essas 3 caixas aqui cheias de fotos da época em que a gente revelava fotos. E aí eu separei essas e elas vão virar alguma coisa na nossa casa nova. Bom, então o primeiro projetinho de DIY é o cesto de roupas sujas. Então eu comecei abrindo uma caixa de papelão, dobrando ela, fazendo um rolinho para conseguir fazer a curva do cesto. Aí moldei o formato certinho, medi para saber o círculo que eu precisava cortar. Recortei o círculo em outra caixa de papelão. Aí eu repeti esse círculo 2 vezes, colei um no outro para ficar mais resistente, e esse aí vai ser o fundo do cesto. Colei a borda do cesto, né, no fundo, usando cola quente. E aí temos a participação da Juquinha, que estava conferindo se estava tudo certinho, fazendo ali a análise de qualidade do cesto. Tá tudo certo sim, pode prosseguir. Aí ficou assim, então, o cesto, a base toda pronta. Nas partes que tinha um vão no papelão, eu também colei uns pedacinhos, né, pra cobrir. Depois eu recortei um monte de pedaço de revista, usei umas revistas antigas e fui colando com água com cola branca diluída em água. Depois eu comecei a fazer a parte de dentro, que foi a parte mais chatinha, porque era mais difícil de alcançar. E daí ficou pronto. Eu passei 2 vezes aqui fora, depois que secou a primeira camada, eu passei na segunda camada. E aí por dentro também, agora ela já tá mais resistente do que só o papelão. Tô aqui com a bandeirinha do Brasil, porque hoje foi o primeiro jogo da Copa 2022. Ganhamos 2-0. Bom, então depois eu comecei a recortar as tiras do papel craft. Então eu fui marcando aí o tamanho que eu ia cortar as tiras, fui dobrando vários tamanhos iguais para recortar tudo de uma vez e ser mais fácil. Depois, com cada tira, eu dobrei no meio e dobrei as 2 laterais, né, chegando a pontinha até a marcação do meio, e dobrei de novo desse jeito que eu tô mostrando aí. É difícil de explicar, mas vendo é fácil de entender. E aí virou uma tirinha reforçada, fiz várias dessas. Depois eu colei várias em uma tira na horizontal, sendo que uma ficava para fora e outra ficava colada para a parte de dentro. Colei isso na parte inferior ali do cesto, fazendo toda a borda, e aí ele ficou assim. E depois é só ir pegando outras tirinhas e ir colando, intercalando uma fita por dentro, uma fita por fora. E aí ele fica assim, bem bonito, cheio de quadradinhos. E aí eu passei esse verniz, que é para dar o acabamento. Eu coloquei essas 2 alcinhas aqui, que eu fiz fazendo uma trancinha, né, com papel pardo. Aqui dentro ignora, porque ainda vai forrar. Só que a minha ideia era forrar, né, colocar um tecidinho, fazer aqui 2 cortinhos pro tecido vir até aqui, fazer um negocinho pra amarrar assim, chuchu. Só que, como é que eu vou colocar uma tampa com essas 2 alças saindo aqui de dentro, né? Não vai rolar colocar uma tampa. E é um cesto de roupas sujas, né? Seria bom que tivesse uma tampa. Então eu vou tirar elas, infelizmente, porque ficou bem bonitinho. Mas eu vou tirar e aí eu vou levar na minha avó. Tá saindo até bem fácil. Mais fácil do que deveria.
Bom, mas eu vou levar na minha avó e aí ela vai fazer o tecidinho pra mim, né? Porque minha avó é uma costureira perfeita. E agora vamos então para o segundo projetinho de Do It Yourself. Então foi pintar essa estante, né, que como eu falei, ela vai virar a nossa despensa. E aí eu comecei dando uma limpadinha nela, tirando todos os pós. E eu passei a tinta branca direto. Ela não precisou lixar porque ela tava com tecido, tava uma superfície ásperazinha, tava bem aderente. Aí o que acontece, né? Eu sujei a minha mão porque eu não consigo mexer com tinta sem sujar a minha mão, porque faz parte de mim, é o meu jeitinho. Só que eu queria ter comprado uma tinta esmalte à base d'água. Olha o que aconteceu. Veio errado, ou eu pedi errado, não sei, e veio tinta esmalte normal. E essa tinta esmalte, ela não sai da mão. Você pode lavar, esfregar, que a butinha não sai. E aí fiquei lá 2 dias com a mão suja de branco. E para você dissolver essa tinta, também não pode ser com água, você precisa de um solvente. Por sorte, já tinha esse solvente aqui em casa, mas ele é assim, tem um aviso enorme escrito: risco de morte, cuidado. E aí, precisei usar, mas deu tudo certo. E aí, nesse momento, estava, depois de toda essa pintura com esse solvente, estava almoçando meu estrogonofezinho maravilhoso, pensando que poderia ser minha última refeição do dia. Brincadeira. E aí, depois, partimos, então, pra fazer a segunda camada. E aí, já estava com os meus EPIs, né, meu equipamento de segurança, luva, máscara e tal, pra usar essa tinta. E que, nossa senhora, eu nunca mais quero ver essa tinta na minha vida, na minha frente, porque ela é muito chata. Todo lugar que ela encosta, nunca mais sai. É muito chato de mexer com ela, não gostei. Eu comprei corante amarelo e corante vermelho. A parte de fora vai ser amarela mesmo. Só que eu precisava comprar mais tinta. E aí eu vou comprar mais de esmalte à base d'água, né? Por favor. Mas a parte de dentro não vai ser branca puro, porque pra não sujar tão fácil, né? Então vai ser um beijinho meio clarinho. Aí eu vou colocar um pouquinho de amarelo e dependendo do tom eu coloco um pouco de vermelho só pra ficar um puxado mais laranjadinho assim. E aí eu misturei, então, né, o corantezinho até chegar nessa tonalidade aí. E pintei. E aí, coincidentemente, foi assim, um tom muito parecido com a parte que já tava do lado de fora. E aí a estante ficou assim. Talvez ela continue assim. Eu ainda pretendo pintar ela de amarelo, mas antes disso eu vou fazer o orçamento certinho de quanto vai custar para colocar as portas do jeitinho que eu quero. Porque eu queria colocar as portas de madeira com palha indiana, mas eu não sei quanto vai custar isso, se eu vou ter que fazer porta de outro material. Então primeiro eu quero ver como vai ficar a porta para ver se vai combinar ou não o lado de fora amarelo. E também ela vai provavelmente dessa cor pro apartamento, porque a gente vai mudar em breve. Então tem que ver se eu vou ter disposição também para pintar, né? E vamos agora para o último projetinho desse vídeo, e que também foi o único que eu terminei, que é esse quadrinho. Eu já tinha essa mini tela aqui em casa, e aí eu decidi fazer uma pinturinha para colocar na porta de entrada da nossa casa. Então eu fiz esse cachorrinho num campo de lavanda, e a ideia inicial era escrever bem-vindo. Mas, conversando com o Tomás, a gente achou que ia ser mais legal escrever bom. É o cachorrinho cumprimentando igual a gente cumprimenta, tipo, bom. E ficou muito genial, porque ele é um cão falando bom. Bom, mas é isso, eu amei esse quadrinho. E para esse vídeo foi isso, muitos projetinhos começados, apenas um terminado. Mas é o que tá acontecendo, né? Faz parte. Amanhã eu vou para São Paulo. Os proprietários estão saindo da Fazenda Mudança hoje. Demorou bastante, mas enfim, a gente conversou sobre isso depois em outro vídeo, talvez. Mas por esse vídeo é isso. O início de todos os projetos. Tanto de coisinhas feitas à mão, né, quanto o projetinho digital mesmo, de como a gente imagina que vai ser a nossa casa. E acho que de agora em diante os próximos registros em vídeo vão ter mais a nossa casa mesmo aparecendo. Mas é isso.